Bom, vamos lá. O Caíto Maia, que é fundador da Chili Beans, uma das marcas mais conhecidas do Brasil, mais de 1.000 pontos de venda, mais de R$1 bilhão de faturamento, veio a público dizer que a situação tá delicada, muito delicada, o negócio tá feio lá. Eu já vou te mostrar o que ele falou, mas antes eu preciso te explicar uma coisa. Muita gente vai achar que isso aqui tem a ver só com a Chili Beans, que é um problema só deles, ou com a gestão do Caíto Maia, e não é. O buraco é muito mais embaixo. Essa é uma situação esquisita que o Brasil inteiro está passando. Isso que ele está descrevendo está acontecendo com milhares de empresas nesse exato momento. Tá? Seja pequena, grande, média, não importa, todo mundo. E talvez essa entrevista seja uma das melhores fotografias do momento econômico que a gente está vivendo hoje. Porque ela mostra exatamente o que eu quero que você entenda. Que tem muita empresa vendendo, faturando e até mesmo crescendo e mesmo assim sofrendo e prestes a quebrar. Nesse vídeo eu vou explicar tudo o que está acontecendo com a Chili Beans, o que está acontecendo com o Brasil, principalmente tudo que você que está me assistindo precisa fazer para proteger o seu negócio desse ambiente hostil que a gente está vivendo nesse momento. Essa é mais uma boa e velha análise estratégica de negócio e mercado. Então, vamos assistir o que o Caíto falou. Dentro da população, enquanto que isso afeta o teu negócio? Afeta muito. 82% da população endividada e 52% inadimplente. Isso é uma loucura, né? Uma loucura. A gente está vivendo um momento muito delicado. Eu estou vivendo um momento muito delicado. A Chili Beans está vivendo um momento delicado. Muito. O que você quer dizer por momento delicado? Alavancagem, eu estou alavancado, com juros altos, entendeu? É um momento muito sério mesmo, assim. A população está sem poder aquisitivo, o poder de consumo do brasileiro despencou. A gente está tendo que refazer uma pirâmide para justamente ter uma pirâmide mais democrática de preço, entendeu? Então, assim, o momento é muito sério, é muito grave. Qual que é a origem dessa tua alavancada? Porque você fez dívida, mas você fez dívida com uma intenção. Qual foi? O principal motivo é que a gente adquiriu uma dívida durante a pandemia para passar pela pandemia. Só que a gente passou pela pandemia, a gente adquiriu essa dívida com 2, 3% de juros, só que agora está 20% de juros. E para mim e para todo brasileiro, as pessoas sabem do que eu estou falando, porque assim, tipo, uma coisa que eu faço questão aqui de estar aqui, é porque assim, sabe o cara que está escutando a gente e fala assim, só eu que tô com problema? Não. Todos estamos, entendeu? Então é importante deixar essa mensagem mesmo, entendeu? Até porque quando eu dou entrevista, porque vem um cara lá no meio da guerra e fala, tá tudo maravilhoso, olha isso aqui, que mundo que esse cara tá vivendo, ou eu. Não, eu queria até dar um apoio para as pessoas que estão escutando, porque muita gente, a hora que eu tô falando isso, vai falar, ufa, eu também. Ok, vamos por partes, porque tem muita informação escondida nessa entrevista. Primeira coisa que chama a atenção é quando ele fala que está alavancado. Caso você não tenha entendido o que é isso, eu vou te explicar. Alavancagem é uma palavra bonita para dívida, pegar dinheiro emprestado. Só que não é uma dívida de consumo, é uma dívida empresarial. Uma pessoa física, por exemplo, quando ela se endivida, normalmente ela está consumindo, né? Está bancando financiamento, uma casa, um carro. Mas uma empresa, quando ela toma dívida, normalmente ela está investindo, ela está crescendo, abrindo loja, comprando estoque, expandindo a operação ou às vezes tentando sobreviver. E aí o Caíto explica exatamente de onde veio essa dívida da Chili Beans, da pandemia, época de shopping fechado. Vamos entender que até pouco tempo atrás a Chili Beans tinha uma dependência enorme do varejo físico, das lojas, dos quiosques. Se eu não me engano, é recente que o canal digital, o e-commerce, vem tendo uma proporção maior na receita deles. Só que nessa época de 2020, como você bem lembra, tudo parou. Ou seja, as lojas não tinham movimento. Então a receita faz o quê? Ela despenca. Só que como a maioria dos negócios, a operação da Chili Beans estava lá. Ela continuava existindo. Então imagina que em plena pandemia, com tudo fechado, você tem lá uma cacetada de conta para pagar, desde aluguel, de equipe, de logística, de marketing, fornecedores, centro de distribuição, um monte de coisa. Um monte de coisa que a tua empresa tem que continuar existindo. E essa máquina, quando ela continua existindo, quando não tem receita, o dinheiro continua saindo de todo modo. Então muita empresa fez exatamente a mesma coisa que a Chili Beans fez nessa época. Pegou dinheiro emprestado. E aqui está um ponto crítico dessa alavancagem especificamente. Porque se alavancar não é o problema, mas naquele momento de 2020, parecia uma decisão completamente irracional. Por que muitas empresas pegaram dinheiro emprestado em 2020? Porque o dinheiro era barato lá. A Selic chegou a 2%. Tem noção disso? Isso quer dizer que eles compraram dívida pagando algo próximo a 2, 3% de juros. Assim, hoje parece até piada a gente falar disso, né? Mas, cara, era uma taxa de juros ridícula, e não foi só eles que fizeram isso não, tá? Tem várias empresas conhecidas que também pegaram dinheiro e hoje estão sofrendo. A Raízen, com a rede Shell, por exemplo, fez a mesma coisa, hoje está em recuperação extrajudicial, o Pão de Açúcar e várias outras conhecidas. Tem vários vídeos aqui no canal analisando essas outras empresas, não tá tudo aqui embaixo. O fato é que como nem tudo são flores, a gente está no Brasil, a pandemia passou, a economia entrou numa ressaca, a dívida ficou e os juros explodiu, foi lá para 15%.
Agora pensa comigo, imagina que você pegou uma dívida acreditando que você ia pagar 3, 4, 5% de juros ao ano. E de repente, você está num ambiente onde o dinheiro custa 20%. Não os 3, 4% que você projetou. Ou seja, o custo de juros da sua dívida subiu literalmente 10 vezes, porque você saiu de 2% para 20% em 4 anos ou menos. Pelo menos é 20% que o Caíto fala que está pagando no vídeo. Então, se você, como a Chili Beans, é uma das muitas empresas que continua crescendo, continua expandindo, continua operando, o que acontece? A tua operação ela continua funcionando, só que agora você tem um sócio invisível. Olha que maravilha. Você tem o banco como sócio, que até é um sócio maravilhoso, porque ele participa do resultado, ele pega a fatia dele, só que ele não trabalha, ele não atende cliente, ele não vende o teu produto, ele não resolve problema nenhum. Ele só manda boleto para você pagar. E aí, obviamente, começa a pressão financeira. Então, dito isso, até respondendo muitas pessoas que mandaram na caixinha de perguntas, aliás, me segue lá, tem consultoria empresarial gratuita nos stories todo dia. Mas a dúvida dessas pessoas é, será que a Chili Beans está com problema? Sim, está. O próprio Caíto falou que sim. Mas calma, porque estar com problema é diferente de quebrar. E não, a Chili Beans não está quebrando, provavelmente. E esse é justamente um erro que muita gente comete ao assistir essa entrevista, porque tem uma diferença gigantesca entre uma empresa estar quebrando e uma empresa estar sofrendo com pressão de margem. E isso é importante você saber para você realmente entender o que está acontecendo com o Brasil. Vamos pegar a própria Chili Beans para entender isso. A empresa faturou cerca de 1,4 bilhão no ano passado e segue expandindo. Repito, 1,4 bilhão de faturamento. Parece exatamente uma empresa sem cliente, uma empresa que não está vendendo ou que foi abandonada pelo mercado, muito pelo contrário. Uma marca que continua forte, vendendo, crescendo, abrindo mais filiais, expandindo para outros países. Então, qual que é o problema? O problema é que faturamento e lucro são coisas completamente diferentes e, especificamente falando de alavancagem, quando mal feita, ela arrebenta o lucro de qualquer negócio. Vou te explicar. Imagina que você tem uma empresa que fatura 1 bilhão no ano, tipo a Chili Beans. E aí todo ano sobra 100 milhões lá no final do ano. Você tem uma margem de lucro de 10% na linha final. Vamos deixar estabelecida essa margem aqui. Maravilha. Agora, imagina que você tem uma dívida que você adquiriu 4 anos lá atrás. Essa dívida começa a consumir 60 milhões por ano, depois 70 milhões no outro ano, depois 80 milhões no outro. Só que a tua empresa continua faturando o mesmo bilhão. Porém, agora o teu lucro caiu de 100 milhões para 20, simplesmente porque encareceu o valor da dívida que você fez anos atrás. Então, a tua margem de lucro, ela literalmente saiu de 10% para 2% só por ajustes contratuais de dívida, sem você realmente ter aumentado os teus custos operacionais. Então não é que você está expandindo ou gastando com investimento, nada disso. Só que a cada ano o boleto vem mais cheio para você pagar. E aí o que sobra para a empresa vai ficando cada vez menor. E que mora o risco para qualquer negócio. Porque olhando de fora, todo mundo vai achar que você está bem. Tipo a Chili Beans, loja cheia, operação crescendo, faturamento na casa do bilhão. Só que por dentro uma pressão financeira absurda. E sabe o que eu acho mais interessante nessa entrevista com o Caíto? Esse é um dos motivos que eu realmente admiro o Caíto. Esse cara podia ter vindo aqui falar que tá tudo maravilhoso, que tá tudo incrível, que o mercado tá fantástico, só que ele fez ao contrário, ele fez uma coisa que muito empresário tá sentindo, mas poucos têm coragem realmente de admitir. E o ambiente mudou, tá muito mais difícil. Você tem que lidar com vários fatores ao mesmo tempo aqui no Brasil. Você tem que vender, continuar competindo no seu mercado, competir com novos concorrentes, com China, com marketplaces que estão aí, pagam menos impostos, inclusive, para que você carrega um peso de uma dívida mais cara com um consumidor, que é o teu cliente, muito mais endividado com menos poder de compra. E quando você consegue vender para esse cliente, o teu risco ainda é maior, porque a chance dele não te pagar também está maior, porque ele também está sem dinheiro. Então você entra numa sinuca de bico, igual a das Casas Bahia, que está se reerguendo de uma crise enorme, tem até vídeo deles aqui no canal, e teve que frear uma frente bem importante para eles, para o varejo em si, que é o tal do crediário, algo que é muito tradicional no varejo, só que agora é um risco enorme porque as pessoas não estão conseguindo pagar suas dívidas. Além disso, você ainda lida com custos maiores de uma inflação pior. Então, obviamente, as empresas mesmo faturando bem, o lucro lá na ponta final começa a ser exprimido. Tá? E se você conversar com empresários de vários setores hoje, você vai perceber que isso não é exclusividade só da Chili Beans. Tem muita empresa faturando, mas ganhando menos, empresa crescendo, só que com menos dinheiro no final do mês no caixa. E isso é um sintoma importante no momento econômico que a gente está vivendo. O Caíto, inclusive, falou sobre a população endividada. É verdade, você tem um recorde aqui no Brasil de famílias endividadas, recorde de famílias inadimplentes, ou seja, gente que não está conseguindo pagar a conta e não para por aí. Dívida cara, crédito mais difícil para o empresário e para a pessoa física também, porque os bancos retraem em cenários assim. E aí você sabe o que isso realmente gera? Isso gera um caos para todo mundo, inclusive para as empresas. E é por isso que, presta atenção porque são fatos. A gente está vendo gigantes pedirem recuperação
judicial. A verdade é que o Brasil bateu mais um recorde. É uma maravilha. Rindo de desespero, tá? Porque eu assumo empresas para reestruturar o tempo todo, eu vejo isso na prática. De que recordes que eu tô falando? Tô falando que o Brasil vem batendo recordes de empresa pedindo recuperação judicial, não só as grandes, mas pequenas, médias também. E esse número é reflexo de outro recorde que a gente tá tendo, que é o recorde de empresas inadimplentes. Empresas que não estão conseguindo pagar suas dívidas, nem honrar seus compromissos financeiros. E esse é um ponto importante desse vídeo. Você percebe como, apesar das empresas estarem rodando, parecerem bem, por dentro o negócio tá feio, você não tem margem para erro, não tem margem para errar. Porque a sua margem de lucro já está comprimida, você está num ambiente de extrema pressão. Se você está em setores como varejo, atacado, que a margem é menor, se você errar, você quebra. Eu vejo isso praticamente todo dia conversando com empresários. Essa análise está fazendo sentido? Dá uma conferida aqui embaixo, vê se você está inscrito no canal, porque eu faço esse tipo de análise todo dia. Se você está sentindo essa pressão dentro da tua empresa, tua margem está apertando, o caixa ficando cada vez mais importante, crescer ficando mais difícil, dá uma olhada nesse QR Code aqui no lado ou o primeiro link da descrição e inscreve a tua empresa ali o quanto antes. E eu, junto com o meu time, vamos fazer um diagnóstico completo da tua operação, mostrar exatamente onde estão os gargalos do teu negócio, as oportunidades de crescimento da tua empresa e criar um plano inteligente de ação para a expansão do teu negócio. Eu vou te dar esse norte, só que corre porque realmente eu participo pessoalmente dos projetos com o meu time e a gente não tem capacidade nem interesse em atender volume. A gente atende poucas empresas por janela de trabalho, só aquelas que realmente a gente consegue entregar um bom trabalho e crescer junto, então corre. Enfim, vamos para a parte mais importante desse vídeo. A gente estava falando de um ambiente de pressão no Brasil. E sabe o que esse ambiente está fazendo com as empresas? Está forçando elas a se adaptarem. Inclusive o próprio Caíto falou que a Chili Beans está redefinindo a pirâmide de preços. O que que significa? Significa que eles perceberam que o cara que antes comprava um produto de R$500, agora está procurando de 300. E aquele que comprava talvez 2, agora só quer comprar 1 ou nem isso. E obviamente a empresa precisa se adaptar, vender mais barato. E no caso deles, como óculos não é uma necessidade imediata, isso piora bastante. Só que esse movimento de baixar preço é muito mais complicado do que parece. Porque não é só cobrar mais barato, você tem que mexer em pelo menos 5 elementos. Margem, operação, fornecedores, a expectativa do mercado e, em últimos casos, até o posicionamento da marca. Não é simplesmente você acordar amanhã e falar que vai vender mais barato, não funciona assim. É justamente por isso que eu acho essa entrevista tão interessante, porque ela mostra uma empresa grande, a Chili Beans, fazendo exatamente o que milhares de empresas menores também deveriam estar fazendo, que é se adaptar porque o ambiente mudou. E agora eu vou para a parte mais estratégica desse vídeo. Eu vou te trazer aqui algumas orientações como alguém que trabalha diariamente com gestão de empresa. Eu não estou falando isso para me projetar. Eu estou te dizendo que diariamente eu tenho contato com vários empresários e o meu trabalho é literalmente reestruturar e planejar crescimento empresarial e conduzir isso. Então eu vou te falar como quem está na ponta. Eu vou te dar alguns atalhos já direto, vou encurtar caminho de coisas que você tem que cuidar para proteger o seu negócio nesse ambiente se você quer realmente passar por esse cenário e crescer nele. Então a primeira coisa que você precisa fazer nesse cenário é proteger caixa, segurar o dinheiro na conta da empresa, porque caixa compra tempo e tempo resolve problema. Então esquece essa conversa de crescer a qualquer custo, esquece essa conversa de sair aumentando estrutura porque você acha que vai vender mais, esquece essa conversa de fazer dívida porque apareceu uma oportunidade imperdível, incrível. Cara, o dinheiro tá caro e quando o dinheiro tá caro, errar também fica mais caro, muito caro. Então, antes de você pensar em crescer, eu quero que você pense em sobreviver. Porque quem sobrevive vai ter oportunidade de crescer depois. Quem quebra, não. Agora, tem um tipo de empresa que eu aconselho a investir agora. E é aquela empresa que tem bastante caixa, muito dinheiro sobrando, tá? Onde o investimento necessário para a expansão não passe de 10% do capital que essa empresa tem guardado. Essa empresa sim não está sufocada e pode conseguir bons créditos, fazer manobra de investimento com caixa que acaba compensando os juros da dívida que ela vai tomar agora. Só. Esse é o único tipo de empresa que pode surfar essa onda e pode crescer muito, inclusive de uma forma bem estratégica, com muita competitividade. Outro ponto, olha para tuas dívidas, olha mesmo, pega uma planilha, senta, entende exatamente quanto que você está pagando. Porque eu conheço muitos empresários de empresa grande aí, tá? Que sabe o faturamento do negócio de cabeça, mas não sabe quanto que está pagando de juros por mês. E isso é uma loucura. Porque muitas vezes o problema ele não está na venda, ele está no financeiro, na engenharia financeira da tua empresa. Está naquele empréstimo que parecia barato, naquele financiamento que parecia uma boa ideia, naquela parcela que a empresa nem sente mais e só paga. Só que quando você soma tudo, você tem um sócio oculto dentro da empresa de tanta dívida. Outra coisa que eu faria, eu olharia estoque com muito carinho, sério. Porque estoque é um negócio traiçoeiro. Quando você vende, é genial, é uma coisa maravilhosa. Mas quando você para de girar, tem um grande problema. E esse é um outro erro que eu vejo. As pessoas preocupadas muito com faturamento, de novo, ou com outras coisas, só que com uma fortuna de dinheiro parada dentro do estoque. Dinheiro esse que num cenário hostil que a gente está,
poderia estar reforçando o caixa, reduzindo dívida, dando tranquilidade para aquele negócio. Então cuidado, porque estoque demais num cenário ruim, ele pode virar uma âncora que te endivida rapidinho e fica te puxando para baixo. Deixa eu falar uma coisa ainda mais importante, bater nessa tecla de faturamento de novo. Para de olhar só para o faturamento. Para de ser aquele cara que fica só olhando para o sistema para ver quanto que faturou por loja, quanto que deu de venda hoje. Faturamento é uma consequência de vários processos comerciais ali, demanda de mercado. Agora, o que importa realmente no teu negócio é margem, é caixa. É você entender mix de produto, qual produto que fortalece seu caixa, qual produto não fortalece, qual que é o esforço comercial que você tem para vender determinado mix de produto, qual que é o delta desse esforço versus retorno. São decisões assim que você tem que tomar. Isso vai impedir que você entre um dos piores erros que ambientes assim costumam gerar nos empresários, que é tomar decisões com base em emoção. Porque é exatamente em momentos assim que o empresário entra em desespero, começa a fazer promoção, contrata errado, expande na hora errada, da forma errada, compra errado os seus produtos, aceita qualquer negócio, qualquer cliente, por qualquer condição, para colocar um pouquinho de dinheiro a mais no caixa. E aí começa a destruir a própria empresa achando que está salvando ela. Então, calma, respira, olha os números. Engenharia, arquitetura financeira é muito importante, margem, dívida. Olha tudo isso e toma decisão racional. Eu vou te falar uma coisa que eu aprendi trabalhando com empresas. A crise quase nunca mata a empresa boa de uma única vez. O que mata é uma sequência de decisões ruins tomadas no meio da crise. É exatamente isso que você precisa evitar agora. Então, não vamos se desesperar, tá? Até porque tem uma coisa que eu quero, tem um segredinho que eu quero que você entenda aqui. Eu realmente acredito que algumas das maiores empresas da próxima década no Brasil estão sendo construídas agora, nesse exato momento. E pode ser a sua. Assim, nesse cenário ruim mesmo, nesse cenário que todo mundo reclama, que está espremendo margem, que está deixando o empresário enlouquecido. Sabe por quê? Porque agora você vai ver que vai aparecer de tudo. Vai aparecer empresa com gestão ruim, expansão que não faz sentido, dívida que foi mal feita. Vai aparecer empresário que você vai descobrir que só crescia porque o mercado ajudava. Escuta o que eu estou falando. Você vai começar a perceber empresas quebrando ou entrando em cenários muito ruins. Porque ambiente de pressão com gestão ruim não perdoa. Só que enquanto tem essa turma de empresas aí tentando sobreviver, aquelas que usaram esse tempo para organizar a casa, exatamente como eu falei, melhorar processo, melhorar a margem, profissionalizar a gestão, buscar eficiência, esse pessoal depois desse período precário vai sair mais forte, mais consolidado. E sabe por que eu te falo isso categoricamente? Porque um ambiente ruim ele não elimina só faturamento, ele não deixa só difícil para você, ele elimina também concorrente. E tem empresa que não vai chegar no próximo ciclo, que não vai chegar na próxima onda de crescimento. Isso abre espaço para quem passou esse período se preparando, se consolidando. Por isso que eu não vejo esse momento só como um problema, eu vejo ele também como uma oportunidade gigantesca, mas só para quem tem gestão, só para quem consegue atravessar esse período inteiro, sem fazer besteira e com o pé no chão. E é justamente aí que entra o meu trabalho, porque se você é empresário que aproveitar esse momento para fortalecer a tua empresa, melhorar a tua gestão, a margem, organizar o crescimento, estruturar a expansão do jeito certo, de novo, acesse esse QR Code aqui no lado ou o primeiro link na descrição. Inscreve a tua empresa ali que a gente vai fazer um diagnóstico completo da tua empresa, entender onde estão os gargalos, as oportunidades e montar um plano de ação inteligente de crescimento junto com você. Mas corre, porque eu participo pessoalmente dos projetos junto com o meu time. Então, vou reforçar, a gente não atende volume, também nem quer atender. A gente prefere trabalhar com poucas empresas, aquelas que realmente têm potencial, onde a gente consegue construir resultado de verdade. Então, se faz sentido, QR Code aqui no lado ou o primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo.